E hoje tem São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, e eu bato um papo com um dos maiores goleiros e um dos maiores jogadores da história do São Paulo Futebol Clube. Ô Zete, boa tarde, que prazer imenso tê-lo aqui no Pai Querer Futebol Memória, tudo bem, Zete? Tudo bem, boa tarde, um grande abraço a você, a todos os ouvintes aí, a querida Londrina, né, onde também comecei a carreira e tive grandes momentos aí, uma cidade que está no meu coração. Faz tempo que você não passa por aqui, Zete? Faz tempo, é uma pena que não dá mais, né, correria do futebol, de estar trabalhando também como treinador, né, tanto tempo que eu fiquei, agora eu estou mais em São Paulo, mas não dá tempo de visitar os amigos aí. Zete, hoje, como eu falei, tem São Paulo e Corinthians, você disputou muitos clássicos já, nenhuma das duas equipes engrenou em 100% ainda na competição, as duas também de olho na Copa Libertadores da América. O que você pode falar pra gente sobre o clássico de logo mais no estádio do Morumbi, Zete? Olha, as duas equipes estão vindo aí com uma base bem formada já desde o ano passado, né? Mudaram um pouco os atletas, eu acho que as duas equipes se prepararam para a Libertadores, se prepararam para essas competições aí, corrida que eles estão disputando, que é o Campeonato Estadual, e também Libertadores, né, Copa do Brasil, enfim. Hoje as equipes têm que ter elenco, né? A gente fala que até o Palmeiras hoje, se falar, ele tem um grande time, mas ainda falta o elenco, né? Falta aquela peça de reposição. E o Corinthians e o São Paulo saíram na frente, né? Com essa condição de ter jogadores no banco que pode decidir. O Dentinho está vivendo um grande momento, né? Todas as partidas que tem participado tem feito a diferença, né? O Ronaldo, jogador experiente, o Roberto Carlos conseguiu aí durante toda a semana fazer uma grande participação, né? Nos últimos jogos aí conseguiu um gol. Eu acho que vai ser um clássico emocionante. São Paulo vem também no estadual bem, só que não dá para arriscar, né? Não dá para arriscar assim um favorito. Eu acho que o Campeonato Paulista ele tem, né, um charme gostoso de participar, onde todos os times, né, mesmo os times do interior, trazem dificuldades, né, para os grandes times, né? E eu acho que nesse clássico, primeiro que nós vamos ver bastante gols. Eu acho que vai acontecer isso, porque os times estão jogando aberto hoje, estão jogando para frente, para buscar mesmo o resultado. O Corinthians tem aí um elenco muito bom, a gente sempre acha que o Ronaldo pode desequilibrar, né? E o São Paulo, que está aí, sem dúvida, numa grande campanha também, e tem tudo para sair também com a vitória. Eu não arriscaria um palpite, não. Tá certo. Zete, você disputou muitas vezes esse clássico, em 90 você perdeu o título brasileiro pro Corinthians, 91 campeão paulista em cima do Timão, mas qual clássico entre São Paulo e Corinthians que mais te marcou, Zete? Teve vários, viu? Eu acho que o que marcou muito mesmo foi aquela final que nós disputamos do Paulista, onde o Raí fez 3 gols naquele jogo, né? Na primeira partida, clássico muito movimentado, os dois times tinham belos jogadores, né, dos dois lados, então foi uma partida que exigia muito, né, principalmente nossa, né, do goleiro, da atenção do goleiro, né. Então acho que foi um clássico que marcou, assim, para mim, foi essa partida que o Raí fez os 3 gols, né, nessa final, acho que foi o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. 8 de dezembro de 91. Ô Zete, em 93 nós tivemos 2 quadrangulares finais do Campeonato Paulista. Em um tivemos São Paulo, Corinthians, Santos e Novo Horizontino. O São Paulo enfrentou 2 vezes o Corinthians. Primeiro jogo, uma vitória por 2-0. Você pegou um pênalti do Moacir, que você encaixou a bola. Segundo jogo, 1-0 pro Corinthians, gol impedido do Neto. Você também pegou um pênalti do camisa 10 do Xodó da Fiel naquele dia. Você se lembra bem dessas partidas, Zete? Eu me lembro. Não lembro assim todos os detalhes, mas eu lembro dos 2 pênaltis que foram cobrados, principalmente do Neto, né, que o Neto chutou forte também no canto. Eu acabei fazendo uma defesa, né, no canto esquerdo. Foi assim, um clássico. O clássico sempre traz a emoção, né? Eu sempre cresci nos clássicos, assim, quando estava jogando.
eu acho que a concentração é maior, a participação, você saber que do outro lado tem grandes jogadores, então você tem que estar atento, né? Você se prepara de uma forma diferente. Eu acho que a valorização num jogo desse é maior, né? Então, eu digo assim que os corintianos, né, na época não gostavam de mim, né? Não gosto. Pegava tudo também, pô? Ô Zete, em 94, fugindo até de São Paulo e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Libertadores da América, o primeiro jogo do mata-mata, que foi numa quarta-feira à noite do estádio do Pacaembu, 0-0, em que você pegou, assim, acho que 6, 7 bolas dessas impegáveis. Essa foi a atuação mais perfeita da sua carreira como atleta profissional, Zete? Foi, sem dúvida foi. Eu sempre falo disso, falo dessa partida, né? Primeiro que você, quando termina um jogo sem tomar gol, né, você termina com aquela missão, assim, que, pô, hoje não tomei gol, fiz a minha parte, né? E naquele jogo foi um absurdo mesmo, né? As defesas que eu acabei fazendo no jogo, a necessidade que eles tinham, né? O meu time tinha ali comigo, a confiança, que era um jogo onde o Tele Santana poupou os jogadores, a metade do time, que não tinha condições de entrar naquele primeiro jogo da Libertadores. O Palmeiras tinha que aproveitar aquela primeira partida, era o mando de jogo, acho que até do Palmeiras, lá no Pacaembu. Isso mesmo. E eu lembro, assim, eu batia tiro de meta e a bola voltava em mim de novo, né? Era, o tempo todo foi isso, né? E o Palmeiras estava com o time da Parmalat, aquele time fantástico, né? Com o Zinho, Mazinho, né? O Edmundo, Ivaí, nossa, Sampaio, acho que Rincon. Era um time, assim, que não tinha... Ganhou tudo, né? O Palmeiras ganhou tudo naquele período, só não conseguiu passar pra gente, né? Na Libertadores, porque daí no segundo jogo nós conseguimos a vitória. E nesse primeiro jogo foi a partida perfeita minha. Assim, eu não soltava as bolas, né? Quando eu consegui segurar firme as bolas quando necessário, né? Fazia as defesas, sempre buscando mesmo ajudar o time, né? Isso aconteceu, eu sempre lembro desse jogo, todo mundo lembra, porque foi uma partida diferente, né, do padrão que a gente é acostumado a ver, né? Sem dúvida. Zete, 17 de junho de 1992, São Paulo e News Old Boys. São Paulo venceu por 1-0 no tempo normal, gol marcado pelo Raí, decisão por pênaltis. E o São Paulo tinha feito todo um estudo, através do Valdir Joaquim de Moraes, em quais cantos os batedores do News iam bater. É verdade que o Miller, que estava atrás do gol, ficava soprando pra você: ô Zete, esse é na direita, ô Zete, esse é na esquerda, esse é no meio. É verdade isso mesmo, Zete? Na verdade, essa história foi muito legal, porque o Valdir de Moraes era um escudeto, né, do Tele. O Tele confiava muito nele, né? Gostava muito do Valdir. Então, na semana antes, o Valdir saía para ver os jogos possíveis, né? Seriam nossos adversários. E do News ele acompanhou 2 partidas do News Boy. Antes de chegar a jogar com o São Paulo, eles passaram pelos pênaltis, né? Então, não mudou o batedor. Os batedores eram os mesmos. Então ele fez a anotação, só que não tinha como comunicar comigo ali na hora do pênalti. É muito difícil, né, decorar a sequência, o número da camisa e tal. Mas na verdade quem estava passando isso para mim era o Alexandre, né, falecido Alexandre, o goleiro. Ah, sim. E ele ficava no meio de campo e ele conseguia sinalizar, né, com as mãos, aonde o batedor ia chutar a meia altura, né, no canto, enfim, ele conseguia comunicar comigo lá do meio, né? E eu prestava atenção nele, né? Porque eu não conseguia ver o número da camisa do atleta que estava caminhando para a bola. Então ele já vinha indicando. O Miller ficou atrás do gol, né? Muito próximo ali. E foi um dos primeiros, né? Que estava comemorando comigo ali. Mas foi um conjunto, né? Todo mundo ali participou. O Valdir de Moraes teve eu confiei nele, confiei no que ele falou. Eu acertei todos os cantos, né, naquela batida. Acho que só que o cara acabou mudando o que ele tinha planejado, né. Mas foi, assim, interessante, né, o jogo. O que precisava mesmo aconteceu e
E o último pênalti que eu peguei do Gamboa foi assim, marcante, né? Foi uma defesa marcante, né? Esse último pênalti, vamos celebrar, vamos ouvir esse momento, Zete? Vamos lá. Gamboa, que é jogador da seleção da Argentina, vai cobrar o último pênalti argentino. O New Old Boys tem 2, o São Paulo tem 3. Ele pode empatar, mas o São Paulo terá ainda o último pênalti. Se marcar, será o campeão. Lá vai Gamboa. Se errar, o São Paulo já é campeão sul-americano. Toma impulso para a cobrança, Gamboa. O torcedor espera que ele erre. Correu, Gamboa, bateu. Defendeu, Zete! E o São Paulo é campeão da Taça Libertadores da América. São Paulo campeão, São Paulo campeão. Invasão total de campo no Morumbi. Ô Zete, nós vamos completar 18 anos, mas arrepia. A defesa mais importante da sua carreira é essa, né, Zete? Ah, sem dúvida. Essa foi a defesa mais importante. É que às vezes as pessoas confundem, né, a defesa mais difícil, né? Mas não é. O pênalti não é uma defesa difícil. Ela é importante naquele momento, né? E, sem dúvida, nas minhas mãos ali, naquele momento, o São Paulo foi campeão da Libertadores pela primeira vez, né? E marcou, sem dúvida, uma trajetória do São Paulo, né? No início de uma trajetória, a conquistar as Libertadores, né? Na narração do grande J. Matheus aqui da Rádio Paiquerê. Agora, Zete, até uma coisa interessante, né? Porque depois de 93, nós tivemos as finais contra a Universidade Católica. O primeiro jogo, o São Paulo venceu por 5-1, mas o São Paulo começou tomando um sufoco muito grande. Tanto é que você fez várias defesas importantes, o São Paulo virou o primeiro tempo vencendo por 2-0, mas o nome mais gritado pela torcida no final da primeira etapa foi justamente o seu. E no segundo tempo, Zé, aquela sequência de defesas que você fez, foram 4 bolas, comparadas até aquelas que o Rodolfo Rodrigues pegou num sábado à tarde na Vila Belmiro, em 84, no jogo entre Santos e América de São José do Rio Preto. Quando você vê esse lance seu hoje, Zé, num DVD, na televisão, aquelas defesas, você para e pensa, caramba, como é que eu fiz tudo aquilo? Passa pela tua cabeça isso hoje, Zé? Bom, é interessante, isso aí que na verdade nunca passou na minha cabeça, né? É que eu estava muito bem, eu estava no auge da minha carreira, assim, né? Sem dúvida. É uma coisa que isso não dá para esperar. É difícil falar, não vai ter, daqui a pouco um goleiro vai fazer isso, não dá, é o momento, né? A maneira que aconteceu o lance, e eu não acredito em sorte e azar, sabe? Eu nunca fui... eu nunca gostei dessa palavra. Eu gosto do trabalho, né, da competência, de você estar bem posicionado e bem treinado, né, essas coisas que te ajudam. Às vezes você tirar uma bola que quase impossível, né? Muita gente fala, sorte, né? E ali foi exatamente isso. Eu estava muito bem preparado, muito bem treinado, né, com reflexo e tudo, né, com agilidade, poder de reação dos movimentos meu era muito bom. E esse jogo aí, ele começou estranho, né? Porque um jogo dentro de casa, Morumbi, São Paulo era favorito, né? Sem dúvida. Só que nós tomamos um sufoco, né? No começo do jogo. Tomei uma bola na trave, que ela bateu, passou por trás de mim. Assim, foi um negócio meio estranho, né? E você salvou aquele recuo aquele recuo de bola do Gilmar, você salvou também, né? Teve uma mudança de regulamento, né? Quando mudou a regra do goleiro, que não podia atrasar. Foi naqueles dias ali também, não fazia muito tempo, então estava meio estranho ainda o que valia e o que não valia, né? Então a interpretação do árbitro, ele acabou achando que não foi recuo, e eu consegui fazer a defesa, voltando, correndo ali, jogando para escanteio, né? Houve muita reclamação por causa desse lance, e foi assim, depois no final o Valber fez uma grande partida, o Valber foi um absurdo naquele jogo que ele participou, né? Conseguimos um resultado bom, que deu folga para jogar lá na volta, né? Lá no Chile, a gente teve uma folga e foi importante, aquela defesa que eu fiz, a sequência de defesa, né? Se toma um gol ali, seria um pouco mais difícil, né? A gente ia ter mais dificuldade ainda para segurar, né, a Universidade Católica lá, né?
Sem dúvida. Ô Zé, o Rogério Ceni fala para quem queira ouvir da importância que você teve na carreira dele, nas orientações. Ele até fala que ele jogava a preliminar, né, quando ele era terceiro goleiro, e você chegava para ele e perguntava: ô Rogério, como é que tá o campo? Para falar se estava mais duro, com mais buracos. Ele se sentia muito importante com isso também, aquela conversa também depois do treino, né? E ele falou, ele já ouviu algumas entrevistas dele, Zé, ele falando o seguinte: que você pegava muito bem na bola. E eu me lembro até de vários contra-ataques do São Paulo sendo armados por você com bola rolando. Ele falou que ele falava assim: Zé, por que você não bate uma falta, não se arrisca? Por que você nunca quis bater uma falta num jogo, já que você batia bem na bola, como eu falei, Zé? Tudo começou, né? Hoje tá aí esse grande goleiro, né? Que é o Rogério, porque eu... Na minha idade já, né, que eu estava no São Paulo, já tenho quase 30 anos, né, eu não tinha mais essa ousadia, porque eu vim de uma geração que tinha muitos batedores, né, se chegar desde Zenon, Jorge Mendonça, Jorginho, né, vamos lá, dessa geração toda, né, que eu vi, eu não tinha como treinar, nem pensava, nem passava na cabeça dos goleiros antigos, né, mais antigo, né, que eu sou dessa geração também, né. Então, quando eu fui para o São Paulo, que o Rogério já estava, assim, treinando, né, estava no banco, ele treinava muito, a gente fazia muito treinamento, ele batia falta em mim, né, para acertar o posicionamento, colocação, né, então às vezes acabava o treino, ele ficava lá chutando, e eu arrumava a barreira, né, para a gente ter uma referência, né. Eu batia muito bem, eu chutava forte, né, tinha um senso assim de colocação, de lançamento, né, para os jogadores, mas eu nunca fui ousado nisso, não, eu nunca me preocupei em sair do gol, né, eu acho que o Rogério teve essa ousadia, teve a liberdade também do treinador, né, que foi o Muricy, acho que o Muricy teve uma contribuição em dar essa liberdade. Eu peguei treinadores que não tinha, né, se eu saísse do gol, eles me tiravam do time. O Tele tirava, com certeza, né? Tirava, com certeza. Se eu arriscasse na área, eu acho que não é, eu acho que é questão, eu acho que até poderia bater bem em falta, né? Mas isso tinha que começar já de jovem, sabe? Você vai formando uma outra, né, visão do futebol. Que na época, como tinha grandes batedores, o goleiro nunca se arriscou, né? Mas eu batia bem, eu tinha bom lançamento, né? Eu tinha uma coisa que o Valdir de Moraes me ensinou, né? Eu, antes de começar a trabalhar com o Valdir no Palmeiras, eu dava balão, né? Eu via muito isso, dá um balão pra frente, né? Mas com o Valdir eu aprendi que não era balão, era um lançamento, né? Então o goleiro, toda vez que batia tiro de meta ou ia repor a bola lá na frente, você tinha que dar um lançamento para o seu jogador, né? Você tinha que direcionar a bola para ele dominar, para ele, né, disputar essa bola, né? E isso eu aprendi com o tempo, depois eu fui aprimorando, né? Fui chegando a uma situação de usar, né, da bola nas minhas mãos, usar uma arma, né, de contra-ataque, que a gente fazia muito bem com o Miller, né? O Miller é um jogador que conseguia assimilar muito bem isso, velocidade, tudo, né? Sem dúvida. Zé, pra gente finalizar, agradecendo muito a sua participação aqui no Pai Querer Futebol Memória. Primeiramente, você volta a ser treinador e queria que você contasse também pro ouvinte da Rádio Pai Querer que eventualmente não saiba o que é que você está fazendo hoje, Zé. Bom, eu parei o ano passado, né, que eu estava trabalhando no Paraná. E o Paraná foi um pouco da minha desilusão, né, de treinador, mas não o Paraná, né, e sim o presidente lá, o Aldival, né, que estava lá tomando conta. Eu acho que foi uma coisa que me chateou muito, né, de estar trabalhando lá e sair de lá dessa forma, né. Então, mas isso, eu retomei minhas coisas em São Paulo, tenho uma empresa aqui, tenho meus negócios, e tô, né, aqui em São Paulo tem uma academia de goleiro aqui, que está muito legal, já faz 1 ano e meio que a gente está trabalhando com uma academia só de goleiros, né, e tem lá
alunos de todas as idades, meninos que querem ser goleiro e aqueles que só querem manter a forma, né? E isso é muito bacana, eu estou muito satisfeito com isso, trabalhando aqui minha imagem também, como palestras, né, eventos, a gente está sempre fazendo aí esses eventos com o pessoal. Esse é um ano de Copa do Mundo, né? Então a gente está sempre participando aí em eventos, né? Mas eu estou em São Paulo, a princípio eu estou aqui, devo estrear como comentarista também, aqui acho que uma emissora. Que joia! Aí. Isso tomara que aconteça aqui de ficar em São Paulo, né? Beleza, Zete, muito obrigado, que a sua escola revele grandes goleiros como você foi, como é também hoje o Rogério Ceni. Um forte abraço, um prazer imenso falar contigo, viu, Zete? Um abração, fique com Deus. Não, valeu, um grande abraço a você, a todos aí, né, de Londrina, da região, um lugar que eu tenho no meu coração aqui, e gosto muito da moçada aí. Um grande abraço, ó.